Que o Deus de paz e misericórdia nos acompanhe nesses momentos de estudo, síntese da lição sobre a nova aliança. A aliança de Deus com a humanidade sempre foi uma aliança de graça. Segundo o Novo Testamento, a aliança eterna, o concerto eterno de Deus, o plano da salvação, foi estabelecido na eternidade, antes da fundação do mundo. Quando Adão e Eva caíram em pecado, o Senhor apresentou-lhes o plano da redenção. Nasceria um descendente da mulher que destruiria o domínio de Satanás e restauraria todas as coisas. O Senhor fez uma aliança com Abraão de que dele nasceria o descendente, nasceria um povo, e que através deles seria dado testemunho a todas as nações do eterno conselho de Deus. E desse povo nasceria o Messias. Assim, quando Deus fez uma aliança com Israel no Sinai, o seu plano era que essa aliança fizesse parte do seu plano de anunciar ao mundo o eterno concerto de salvação. Entretanto, infelizmente, após a aliança no Sinai, o povo de Israel imaginou que aquela era uma aliança exclusiva deles. Perderam de vista o seu propósito de serem uma testemunha para as nações e prepararem o caminho do Messias. Assim eles se afastaram do Senhor, se envolveram em ritualismo, não se prepararam para a vinda do Messias e nem prepararam o mundo para tal. Por isso, quando Cristo veio a essa terra e se apresentou como o cumprimento da eterna aliança de Deus de salvação da humanidade, eles disseram: não, nós seguimos a aliança do Sinai, nós seguimos o que está escrito por Moisés. E Jesus lhes disse: Abraão desejou ver o meu dia, Moisés falou a meu respeito, de mim testemunharam a lei e os profetas. Tudo aquilo que está nas profecias da antiga aliança dizem respeito a mim. A antiga aliança aponta para mim. Vocês criaram tradições humanas contrárias ao plano de Deus. Eu sou aquele que estabeleceu todas as coisas, e o dia em que eu for levantado da terra, eu atrairei a mim todos os verdadeiros filhos de Abraão, que são aqueles que creem em mim. Aos seus discípulos, ele, percebendo que eles estavam arraigados na antiga aliança, apresentou-lhes o cálice e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Eu sou o Redentor, prometido no Éden, o Salvador. Eu sou o verdadeiro descendente de Abraão, o Messias. Eu fui simbolizado por tudo aquilo que aconteceu no santuário de Israel. O templo aponta para mim. E assim, a lição dessa semana faz uma análise a respeito da nova aliança, as suas condições, e faz algumas comparações, estabelecendo as semelhanças, distinções, paralelos entre a antiga e a nova aliança. Porque a nova aliança, na verdade, é a aliança eterna, superior de Deus, planejada desde a eternidade, anunciada no Éden e cumprida finalmente em Cristo. A antiga aliança com Israel era apenas temporal, algo provisório, uma sombra, uma prefiguração da vinda de Cristo, uma preparação, uma anunciação daquilo que Deus cumpriria através de Cristo na sua aliança de salvação da humanidade. Através dos séculos, desde os dias do profeta Oséias, profeta Isaías, Deus havia anunciado a necessidade de fazer uma nova aliança com o seu povo. O profeta Ezequiel estava cativo em Babilônia no ano 591 a.C., quando, junto com 10 mil pessoas, ele recebe de Deus a mensagem para transmitir a eles. Eu servirei de santuário a vocês, aonde vocês estiverem. Eu os recolherei, vocês voltarão para Jerusalém. Vocês estão cativos aqui por causa da apostasia, porque se afastaram de mim, não cumpriram a minha aliança. Mas eu lhes darei um novo coração, colocarei em vocês um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra e colocarei um coração de carne. E eu farei com que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os executem. E eu serei o seu Deus,
e vocês serão o meu povo. Pouco depois, no ano 586, numa cidade cercada, Deus anuncia ao profeta Jeremias: diga ao povo que eles serão levados cativos para a Babilônia, mas um dia eles retornarão. Eis aí vem dias, diz o Senhor, Jeremias capítulo 31, versos 31 a 34. Eis aí vem dias em que eu firmarei uma nova aliança com a casa de Israel. Eu na sua mente lhes imprimirei as minhas leis, e também no coração as inscreverei. Eu serei o seu povo, Deus, e eles serão o meu povo. E agora Deus anuncia através de Ezequiel e Jeremias, naquela ocasião tão difícil para o povo de Deus, que ele não os havia abandonado. Ele firmaria uma nova aliança com eles. Haveria um remanescente fiel, que retornaria depois para Jerusalém. Deles nasceria o Messias, e Deus cumpriria o seu eterno concerto de salvação da humanidade. Deus anunciou a Daniel em Babilônia a vinda do Messias na profecia das 70 semanas, para estabelecer a sua nova aliança. Na verdade, Deus apresentou aos profetas do Velho Testamento que a antiga aliança ela não era velha ou obsoleta. O problema é que ela havia sido quebrada por Israel. O problema não era a aliança em si, o problema era o fracasso do povo em aceitá-la pela fé. Por isso que quando Paulo escreveu aos Hebreus, já nos dias do Novo Testamento, ele apresentou aos primeiros judeus conversos de que eles eram o representante, o remanescente da aliança segundo a graça. E ele diz: agora vocês, os gentios, todos juntos, na nova aliança, que era apenas o cumprimento do plano de salvação de Deus, poderão ter direito ao reino de Deus. A antiga aliança, diz Paulo, era apenas uma sombra, uma prefiguração do Messias e do Salvador. E Paulo estabelece algumas comparações entre a antiga e a nova aliança. E Paulo mostra que em ambas era Deus quem propunha a aliança. Tanto na antiga como na nova aliança, é Deus quem propõe um relacionamento pessoal com ele. Em ambas as alianças, a salvação é oferecida gratuitamente por Deus. Paulo diz que em ambas as alianças, aqueles que aceitam a Cristo pela fé são aceitos, são perdoados, porque ambas são alianças de misericordioso perdão. Paulo diz que ambas as alianças visam escrever a lei de Deus no coração dos filhos de Deus. Ele diz que em ambas a fé se revela em obediência. E Paulo diz que em ambas é o Espírito de Deus que opera no coração dos seus filhos a conversão. Porém, na carta aos Hebreus, Paulo diz que a nova aliança é superior à antiga aliança. E ele explica por quê. Primeiro, diz ele, a nova aliança é o cumprimento da aliança eterna de salvação, estabelecida por Deus na eternidade, apresentada a Adão e Eva e agora cumprida em Cristo Jesus, que viera viver uma vida justa e perfeita em nosso lugar. Paulo diz que a antiga aliança com Israel foi feita para que Deus pudesse cumprir através deles a vinda do Messias. A antiga aliança era algo temporal e provisório com Israel, até que todas as nações pudessem ser alcançadas pelo eterno concerto de Deus na vinda de Cristo a essa terra. O segundo motivo, diz Paulo, pelo qual a nova aliança era superior à antiga aliança, é que ela era a revelação completa do Deus da aliança. Na antiga aliança, eles tinham apenas uma sombra, um ritual a respeito de Deus. Agora não. Na nova aliança, Jesus era Deus conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus é a completa revelação de Deus. Por isso, diz Paulo, a nova aliança é superior. O terceiro motivo, diz ele,
é que a nova aliança é a realidade da eterna aliança de salvação. A antiga aliança com Israel dependia do sacrifício de animais. Ela era uma sombra, uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Mas a nova aliança, Cristo se ofereceu na cruz como o verdadeiro sacrifício. Assim, não era mais necessário o sacrifício de animais. O quarto motivo de superioridade da nova aliança, diz Paulo, é que ela aponta para o cumprimento pleno da aliança eterna de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhes prometeu que um dia o Éden seria restaurado. O domínio de Satanás seria esmagado pelo descendente da mulher e eles retornariam ao Éden. E agora Paulo diz que no Novo Testamento, a nova aliança é eterna. Ela se concretizará no final, com a vinda de Cristo, criando novos céus e nova terra. Jesus disse a seus discípulos que a nova aliança se cumpriria no reino de Deus. A antiga aliança apontava para a cruz, por isso ela perdurou até a cruz. Porém, a nova aliança, ela teve sua origem na eternidade e perdurará por toda a eternidade, porque ela aponta para o reino de Deus, para o céu, para a nova terra. Na próxima lição, nós estudaremos um outro assunto. O simbolismo representado no santuário terrestre para com o ministério de Cristo no santuário celestial. Assim, o quinto motivo da superioridade da aliança, da nova aliança, diz Paulo, é que ela possui um sacerdócio superior. Na antiga aliança, os sacerdotes levitas eram imperfeitos. Dependiam de oferecer sacrifícios por si mesmos, antes de oferecerem sacrifícios no santuário. Na nova aliança, Cristo ofereceu um sacrifício para sempre. Ele é justo e perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na cruz do Calvário, Cristo se ofereceu por nós, apresentando a sua justiça em nosso favor. Assim é que o sacerdócio da nova aliança, ele é superior em Cristo Jesus. O serviço apresentado por Cristo no santuário celestial é superior ao sacrifício apresentado no santuário terrestre. Assim, enfim, a nova aliança é uma revelação maior, mais completa, mais plena do plano da salvação oferecido por Deus para você e para mim. Que nós possamos hoje e sempre nos apropriarmos da nova aliança oferecida em Cristo Jesus.